Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta. Essa semana eu decidi lançar um desafio de desenho que era mais um desafio pessoal, mas eu abri para todo mundo poder participar, que é o desafio de uma semana de retratos, que basicamente é para desenhar um rosto por dia. Esse tipo de desafio é muito bom para estimular o desenho diário e o treino diário também. E uma semana eu acho que é um tempo razoável que dá para todo mundo fazer. E como eu coloquei uma enquete lá no Instagram perguntando aonde vocês queriam ver o que eu compartilhasse meu processo aqui com vocês, e vocês votaram no YouTube, eu tô trazendo esse vídeo aqui para mostrar o processo da primeira cabeça do primeiro dia. Então eu espero que vocês gostem e bora começar. Bom, então a gente vai fazer aqui o primeiro desenho do primeiro dia do desafio, que é esse daqui. Eu ainda tenho um espacinho aqui sobrando nessa folha, então eu vou fazer aqui. E eu vou fazer esse processo de forma mais rápida, porque esse vídeo é para mostrar mais como eu faço mesmo o processo do desenho e tudo mais. Ele não vai ser tão aprofundado como o desenho na prática que a gente fez esse rosto aqui. Inclusive, se você não assistiu, vai lá assistir que tá aí no canal, acho que é o último vídeo antes desse. Eu tô gravando esse vídeo de noite, então tem luz aqui, a ring light aqui, a luz atrás, porque eu preciso do máximo de iluminação possível, então vai aparecer algumas sombras, mas eu espero que dê pra ver direitinho. Eu vou começar marcando aqui a área que eu vou desenhar o rosto, então vai ser daqui até aqui. Marco uma linha vertical para me ajudar a guiar nas medidas. Olhando, já sei que os olhos não estão aqui no centro, então eu já vou marcar uma linha aqui para me ajudar a encontrar a linha dos olhos. E eu sempre vou medindo para não acabar me perdendo. Pode ser que vocês não estejam entendendo nada. Se você não viu o vídeo que eu ensino esse rosto aqui, provavelmente você não tá entendendo nada do que eu tô fazendo, mas assiste esse vídeo que você vai entender tudo isso aqui. Então, aqui eu já tenho as medidas horizontais, agora eu vou fazer as medidas verticais. Agora eu vou colocar as medidas verticais e eu sempre começo fazendo uma linha guia aqui na lateral. E daqui eu faço a primeira medida, que seria a largura total dos olhos, que eu sei que é um pouquinho acima do nariz. Então, vou pegar essa medida. Aqui. Ah, essa linha aqui pode apagar, tá? Pra não confundir. Se bem que isso não é um vídeo tipo tutorial, né? Mas eu tô tão acostumada a fazer esses vídeos tipo tutorial que eu acabo, tipo, meio que instruindo, mas bora. E aqui pra marcar o final da cabeça, já sei que é mais ou menos aqui, então vou colocar a linha aqui. E aí eu encontro a área da cabeça, que vai ser o que vai caber aqui dentro desse espaço. Gente, eu sei que esse meu processo, ele é muito, assim, meio esquisito, né, e tudo mais, porque ele é meio que uma mistura de técnicas, né, porque se você tá chegando agora, eu aprendi a desenhar sozinha, então eu aprendi a desenhar com vários métodos. A principal base que eu uso para desenho de método, eu tô falando, tá, gente? São as técnicas de desenho acadêmico e o método de Charles Bargue, que inclusive é esse aqui que eu tô usando atrás para apoiar a folha. Eu já testei diversos métodos de desenho e o que eu mais me adaptei para desenhos nesse estilo que eu faço foi esse daqui. Então, realmente, a maioria das coisas que eu sei é uma mistura de métodos, então esse jeito que eu tenho de desenhar pode parecer um pouco confuso. E algumas pessoas falam, nossa, que jeito estranho, né? Tem gente que até me critica por desenhar desse jeito, mas pra mim é o jeito que dá certo, sabe? E eu sou uma pessoa muito daquela, tipo, se fulaninho conseguiu criar um método de desenho, por que eu não posso criar o meu próprio método? Porque, afinal de contas, os métodos de desenho que vieram antes não foi uma invenção que veio, tipo, uma luzinha plim na cabeça de alguém e
sabe, surgiu um método de desenho novo. Na verdade, a pessoa foi juntando coisas ali para criar um método de desenho, juntando conhecimentos que ela aprendeu em escolas de desenho, em cursos de desenho, criou um método único. Então, eu considero sim o meu jeito de desenhar único. Pode ser estranho para alguns, mas eu gosto muito. Esse cocoricó que vocês estão escutando é meu filho lá na sala enquanto eu gravo aqui, mas enfim, né? Eu acho que o processo de desenho, quando ele é feito dessa forma aqui, na minha cabeça faz muito mais sentido medir tudo primeiro e depois executar o desenho em si, sabe? Porque depois que já tá tudo medido, é só desenhar. Então, na minha cabeça, é muito mais fácil. Por isso que eu sou muito fã de seguir esse processo, de já deixar todas as medidas marcadas para depois começar a colocar de fato o desenho no papel, sabe? Quando eu ensino para vocês nos vídeos, pode parecer que esse processo ele é muito longo, muito demorado, mas vocês viram que é uma coisa meio que automática, é só tipo pá, 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 vai medindo. E quando a gente vê, o desenho já tá praticamente pronto, sabe? Então, eu não sei se é costume e tal, mas enfim, pra mim faz muito sentido esse processo aqui que eu realizo pra desenhar. Essas linhas, elas são um pouco inclinadas, então eu vou arrumar a posição delas aqui. Depois que eu faço isso, eu só venho adicionando os elementos faciais no rosto. E esse processo, ele também é bem simples, porque eu gosto de começar colocando linhas retas, então eu não me preocupo muito em detalhar. Eu só me preocupo mesmo em tentar captar o formato do que eu tô desenhando. E ele assiste todos os vídeos, tá, gente? Nossa, a sobrancelha dele é bem bagunçadinha, assim, e ela é bem arredondada. Eu nunca tinha desenhado uma sobrancelha tão diferente, assim. Normalmente as sobrancelhas têm o mesmo formato, né, o mesmo arco, e essa daqui, ela é bem diferente. Eu vou aproveitar para contar um caso aqui para vocês. Um caso não, na verdade é uma questão minha, sabe? Como eu não vou explicar muito do processo, vou só mostrar, eu queria estar comentando sobre isso com vocês, que é a questão dos meus desenhos serem feitos só de observação e a maioria dos desenhos serem rostos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos desenhos que eu faço são rostos. Eu não sou muito de desenhar corpo, nem animais, nem nada do tipo. Eu sou mais de rostos mesmo. E tem um motivo para isso. Para quem não sabe, eu tenho TDAH do tipo desatento. E junto com o meu TDAH, eu tenho algumas outras questões que são alguns problemas mais sociais. Eu não sou muito assim uma pessoa de muitos amigos, eu sou mais na minha mesmo, sabe? E eu sempre tive um problema muito sério de olhar o rosto das pessoas. Qualquer pessoa que conversa comigo, seja um médico, uma pessoa da família também, sabe? Eu não consigo conversar com a pessoa olhando no rosto dela. Eu sempre desvio o olhar para qualquer outro lugar, tento olhar para a parede ou para o chão. E eu tenho essa dificuldade desde sempre. A única pessoa que eu consigo olhar no rosto e que mesmo assim foi uma coisa assim que demorou e levou um tempo de esforço assim, é no rosto do meu marido, porque a gente é casado, né? A gente já tem muito tempo juntos. A gente meio que já criou assim uma certa proximidade. Então, ele acho que é a única pessoa assim que eu consigo conversar olhando no rosto. De resto, eu não consigo olhar no rosto de ninguém. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou bastante, pra falar a verdade. Na verdade, eu nunca falei isso fora, assim, como é que pode dizer? Fora, assim, pra quem não era meu psicólogo, sabe? Porque eu já passei por vários psicólogos e eu sou uma pessoa muito fechada. E eu nem sei se vai fazer muito sentido o que eu tô falando aqui. Pode ser até que eu corte essa parte do vídeo depois pra não me expor tanto assim.
Mas eu sou uma pessoa muito fechada, muito reservada para questões assim de amizade e tudo mais. E acreditem se quiser, o máximo de contato que eu tenho assim com outras pessoas fora da minha casa, assim, com meu filho e meu marido, são vocês. E quando eu descobri o desenho de rosto, na verdade quando eu descobri não, porque eu já sabia, né? Mas tipo, quando eu comecei a desenhar mais rostos, eu comecei a enxergar pessoas melhor, sabe? E de certa forma, desenhar rostos é uma coisa que me atrai muito porque é uma coisa que eu consigo fazer de verdade, sabe? Pra mim isso daqui é quase que como é que eu posso dizer? Uma terapia para essa questão social que eu tenho. Eu acho que a maioria das pessoas me vê assim na internet, né? E nem imagina o tanto de dificuldade social que eu tenho para me comunicar e tudo mais. Até as questões assim que eu vejo que eu não sou muito de postar stories. Quem me acompanha mais assim sabe que eu posto stories aqui, ali, aí depois eu paro e daqui a pouco eu volto de novo. Eu não consigo assim ficar, sabe, gravando meu rosto. Raramente vocês veem meu rosto, né? Agora eu tô gravando mais para fazer as introduções dos vídeos e tudo mais, só que eu tenho essa dificuldade, sabe? Nunca comentei, só quem vai assistir o vídeo aqui vai saber disso, né? E depois morreu, porque os vídeos aqui também eles não são muito assim de viralizar, né? Porque eu acho que esse tipo de desenho que eu faço também hoje em dia não é o tipo de desenho mais buscado, né? Mais procurado, mas agora vocês sabem. É uma coisa que eu já tentei mudar, que eu já tentei melhorar, né? Com as minhas terapias que eu fiz ao longo da minha vida, né? Depois que eu descobri que eu tinha TDAH. Mas, assim, não mudou nada, sabe? Eu acho que já é uma coisa que tá tão enraizada em mim que ficou isso. Mas eu acho que fazer desenhos de rostos é uma coisa que me ajuda um pouco nessa questão de não conseguir olhar no rosto das pessoas. E ainda bem que eu desenho rostos, porque sempre foi uma coisa que me incomodou, não conseguir olhar no rosto das pessoas e falar. Agora eu sinto que desenhando eu não me cobro tanto, sabe? De tipo, ai, olha no rosto, olha no olho da pessoa, olha no, sabe? E eu acho que eu não tô afim de mudar e tal, o jeito que eu sou pra agradar os outros, então eu prefiro me manter no meu canto, porque pelas coisas que eu já passei também, minha vida não é perfeita, tá, gente? Pelas coisas que eu já passei, o estrago já tá feito, sabe? E é muito estranho dizer isso, né? Porque como eu tô na internet, normalmente quem tá na internet tem que se expor um pouco mais. E eu acredito que eu vou encontrar um caminho, sabe? De me comunicar mesmo com as dificuldades que eu tenho. Mas pra quem tinha curiosidade por que eu desenho praticamente só rostos, essa é a resposta, tá? Ah, eu sei que vai ter gente que vai perguntar que lapiseiras que eu tô usando. Essa lapiseira aqui é uma lapiseira da... Peraí, deixa eu ver se dá pra focar, porque tá de noite, né? É uma lapiseira da BRW, tá vendo, ó? Ela é uma lapiseira técnica na numeração 07. Ela é toda em metal, assim. É bem parecida com aquela da Pilot, se não me engano. Eu acho que é da Pilot, que eles têm uma lapiseira que é basicamente quase o mesmo corpo. Eu não ligo muito pro corpo da lapiseira, desde que seja mais pesadinha e mais firme, mas eu gosto bastante dessa lapiseira. Eu acho que o que faz diferença mesmo na lapiseira, na verdade, é o grafite, né? Porque o resto, meio que o corpo da lapiseira vai de cada um, assim, dela ser mais leve ou mais pesada. Eu gosto das mais pesadinhas para desenhar. Para quem gosta de usar grafites mais macios no desenho, fica a dica aí que normalmente todos os grafites vêm com uma graduação igual lápis, sabe? HB, 2B, 3B, e aí vai ter HB 07, 2B 07. Eu sempre gosto de pegar grafite 2B, aí no tamanho que for da lapiseira, né? O 07, o 05, mas sempre verifiquem, se o grafite for HB, ele normalmente vai ser mais duro.
E pra fazer desenho só com lapiseira assim, esse daqui é melhor. Eu acabei meio que marcando a sombra aqui já, vou dar só uma suavizada pra não dificultar lá na frente. Não era pra ter marcado essa sombra, né? Mas enfim. E aí, eu vou vir com o lápis 2B inclinadinho e vou passar aqui por cima do rosto. Eu tô com a mão suando bastante, então vou usar papel. É papel higiênico, tá, gente? Só pra esfumar esse grafite. E agora sim, eu vou começar a marcar áreas de sombra. Agora, eu vou colocar as sombras aqui usando achuras. Então, só risquinhos assim, porque eu vou testando o peso das sombras, né, conforme eu for aplicando. Eu acho que isso me ajuda a diferenciar um pouco onde eu tenho que deixar as áreas mais claras, onde tem que deixar um pouco mais escuras. E facilita bastante, assim, o processo pra mim. Por isso que eu sempre recomendo, trabalha numa área cinza, porque para você diferenciar os tons é muito mais simples, né? Eu não sei se esse ângulo tá adequado para vocês enxergarem como que eu vou fazer os olhos, mas eu espero que sim. Eu vou fazer logo as orelhas aqui, porque eu sempre tô esquecendo das orelhas, é incrível. E o cabelo, que eu normalmente deixo por último, deixa eu fazer a sombra dele aqui agora. E agora eu vou tentar criar uma sombra pro cabelo. Eu confesso pra vocês que não sou muito fã de desenhar cabelo, sabe? É uma coisa que, ai, não gosto. Então, eu prefiro simplificar sempre o máximo que eu puder essa parte do cabelo, porque é uma coisa que me irrita tão fácil desenhar cabelo. Tadinho do cabelo, né? O cabelo não fez nada pra mim, mas eu nunca fui fã de desenhar cabelo. Agora, pra não ficar desse jeito aqui, parecendo uma tigela, eu vou esfumar com papel e vou trabalhar as áreas mais escuras com achuras. Aqui os cabelinhos são mais espeitadinhos, então vou tentar marcar só com contorno, né? Porque como eu já esfumei, eu vou tentar só, tipo, fazer um contorno, assim, do cabelo.
E por último, eu vou colocar os pontos de iluminação no rosto. Na minha opinião, essa é uma das partes mais cruciais do desenho, de colocar a iluminação, porque faz toda a diferença a iluminação. A iluminação, ela acende o desenho, então... Esqueceu dessa parte aqui, é a mesma coisa que esquecer a alma do desenho. Algumas partes que elas são bem brilhantes eu vou fazer com marcador acrílico. Essas linhas aqui de fora eu vou tá apagando. E também eu vou tentar apagar aqui esse borrado do grafite que ficou pra fora. Bom, amigos, é isso. Eu acho que não vou mexer mais nesse desenho. Eu sei que dá pra melhorar algumas questões de luz e sombra, mas como já tá tarde, já são 10h40, tem que colocar meu filho pra dormir. Então, vou parar por aqui e amanhã a gente se encontra no segundo dia do desafio de uma semana de retratos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, gente, tô voltando aqui só pra falar pra vocês que eu esqueci de uma coisa crucial, que são os bigodinhos do garoto, né? Porque ele tem os bigodinhos aqui, então eu tô colocando esses bigodinhos aqui agora. Eu tinha esquecido, me desculpa, moço, pelos seus bigodes. Pronto, agora sim, tchau!